E como eu anunciei hoje aqui, temos o prazer de receber Leonardo Kawashita, diretor aí do Método Supera, com um tema, gente, pra lá de relevante. Primeira coisa, estresse é talvez o maior mal aqui do século XXI, que a gente já herdou do século XX também. E os adultos acabam impregnados com isso e procurando alguns métodos para dar essa relaxada. O mais interessante, e eu vou perguntar ao Leonardo isso daí, é que talvez um dos melhores métodos seja a gente ser criança pelo menos uma vez por dia. Leonardo, um prazer recebê-lo aqui e um assunto para lá de relevante para a gente. Será que eu falei certo mesmo? Os adultos vão ter que aprender a ser criança pelo menos uma vez por dia com jogos para poder tirar essa coisa do estresse? Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado por me receber aqui. É um prazer estar falando com vocês. É nosso. Prazer é nosso. Você está correto. Hoje o estresse é um mal, né, que acomete aí os adultos. E é importante que a gente tenha maneiras, né, estratégias para aliviar esse estresse no nosso dia a dia. E uma das formas, como você bem falou, voltar a ser criança, né, nos divertir, executando, né, tarefas de forma mais lúdica, mais criativa, para que a gente possa abstrair dessas preocupações diárias e consiga ter aí maior qualidade de vida. Tá? Perfeito. E o método Supera é muito interessante porque o nome já diz, né? Tem um método para ser feita as coisas. E tem acho que um problema também. Eu estou falando como adulto. Sim, né? claro. Pode parecer que não, mas eu já sou adulto. Tá? Existe uma resistência muito grande por parte do adulto de brincar. O método Supera leva ele, na verdade, a reaprender a jogar, a ver o lúdico na coisa. É assim mesmo? Como é que opera mais ou menos esse método para resgatar essa criança de dentro dos velhinhos? Muito bem. Primeiro que os jogos para nós é uma importante e poderosa ferramenta. Perfeito. O método Supera, ele é um método que ele foi desenvolvido há 14 anos atrás, aqui mesmo em São José dos Campos, por um engenheiro, que ele estava buscando soluções aí para um desafio que o filho dele na época tinha 10 anos, com um desempenho escolar. Tinha questões de problemas de concentração, para poder ter um bom desempenho. E nessa busca dele, ele descobriu uma ferramenta chamada Abaco, que é uma calculadora milenar, e a partir dela, com neurocientistas, pedagogos, ele desenvolveu esse método. É um método 100% brasileiro, né? Que bacana. É motivo de orgulho para a gente, né? Sem dúvida, não tem dúvida. Ele trabalha todas as idades, né? Desde crianças a partir de 6 anos de idade, sem limite. Hoje, na minha unidade, eu tenho alunos com 90 anos. Tá? Puxa vida. Então, assim, quando a gente fala de brincar, na verdade, a questão lúdica é você tocar, é você experimentar de uma forma bem prazerosa, né? Sim. E a questão do brincar, só no português, que brincar e jogar é diferente. Sei. Nas outras línguas, se você pegar a tradução literal, é a mesma coisa. Entendi. Então, o adulto, quando ele chega, né, no Supera, quando ele é apresentado ao jogo e principalmente aquilo que vai ser desenvolvido com ele através dessa ferramenta, ele se liberta. Ele descobre uma maneira muito, muito prazerosa de treinar habilidades e principalmente se divertindo, né? Tendo momentos que às vezes ele nem lembrava mais que ele poderia ter, né? Às vezes tem filhos crescidos já, às vezes eu tenho avós, né? Avós, então eles não têm mais esse costume. Quando eles são inseridos nessa questão dos jogos, eles descobrem aí uma maneira muito rica, muito prazerosa de troca entre eles e os jogos, e entre eles e as outras pessoas que participam dos jogos. Eu vou te fazer uma pergunta, me desculpe, Douglas, é que eu sou mais velho que você, então eu estou mais interessado nisso aqui. Ô, Leonardo, você sabe uma coisa, há pouco tempo atrás, a gente fazendo aquelas maravilhosas discussões filosóficas em um bar, a gente estava conversando. Um dos grandes males do estresse ele ataca a sua saúde e tudo mais, mas um problema sério. Ele transforma você num chato.
Esse é um problema. Você fica chato sem perceber. E um fato que eu vejo com muito interesse nesse método de vocês é que, além de toda essa dinâmica para diminuir o estresse, gera uma socialização. Porque a partir do momento que você está estressado, você virou chato, você acaba se isolando e fica mais chato. Então, esse método, ele contempla, além desses jogos, do que acontece, uma socialização entre as pessoas que estão ali. Procede isso daí? É meio difícil jogar sozinho. Né? Exatamente, perfeito, Douglas, você resumiu muito bem. Muito bem. Nós temos no método, né, nós trabalhamos com 6 ferramentas pedagógicas, né? Sei. Sendo que os jogos é uma das ferramentas. Falando dentro dos jogos, a gente tem jogos individuais e jogos em grupo. Né? A maioria dos jogos que a gente pratica durante as aulas são jogos coletivos, jogos em grupos. E nós temos 2 tipos de jogos, jogos cooperativos e jogos competitivos. Certo. Uma coisa importante que você comentou nesse papo filosófico de bar... Quase sempre são os melhores. São os melhores, são os mais sinceros e os mais... É verdade, é verdade. O que acontece? A gente realmente, quando a gente está muito estressado, a gente acaba se isolando. Né? A gente cria um muro baseado nessa questão de estar extremamente preocupado com outras coisas ou não atento àquilo que acontece à nossa volta. Né? E quando você joga, principalmente coletivamente, né, você está tendo a socialização. Eu estou te reinserindo com pessoas da sua mesma faixa etária, pessoas que podem ter o mesmo desafio que você ou podem ter outro tipo de desafio. Né? Hoje, além do estresse, que é algo que a gente tem muito recorrente dentro do ambiente profissional para adultos, outra coisa que acomete muitos adultos são a ansiedade. Sem né? dúvida. A pessoa acaba ficando sem dormir, sem comer, fica pensando em coisas muito distantes. É uma espiral. Né? Exato, e não foca no seu momento atual, né? No agora, que é o importante. Tá? E, então, no momento dos jogos, nós vamos ter sempre uma interação entre pessoas diversas, né? Diversas culturas, diversas criações. E essa diferença é muito rica, porque é nessa hora que a pessoa percebe que ela consegue visualizar no outro uma dificuldade que ele próprio tem. Perfeito. Tá? E além disso, a gente tem as outras ferramentas, né? Como eu comentei com vocês, são 6. Então a gente trabalha com o Abaco, que é uma ferramenta que trabalha raciocínio lógico, memória, atenção, foco, concentração. A gente tem exercícios de raciocínio lógico, que são apostilas desenvolvidas pelos nossos neurocientistas, educadores e pedagogos lá do Supera. Tá? Trabalhamos com dinâmicas em grupo, então a dinâmica também é uma ferramenta excelente, porque é um tipo de jogo onde eu envolvo as pessoas para que eles tenham uma quebra de, né, e tenha socialização. As neuróbicas e uma plataforma online, que é para eles fazerem treinos fora da sala de aula. Que bacana. Tá certo. E como funciona essa metodologia no desenvolvimento? Porque além de aliviar o estresse, também vai gerando aos poucos aí uma melhora na reação, no raciocínio lógico. Como é que funciona essa metodologia para aprimorar também outras áreas? Muito bem. Quando um adulto vem nos procurar e ele está sob forte estresse, geralmente ele tem algumas perdas cognitivas. Tá? Então ele tem baixa produtividade relacionado à perda de foco, baixa concentração, memória falha. Né? Então o que acontece? Tudo isso advém dessas questões de estresse. Então quando a gente trabalha com o aluno, nós vamos trabalhar primeiro questões socioemocionais. Então eu vou devolver para ele esse alívio do estresse, vou trazer a autoconfiança de volta para ele, vou trazer uma autoestima melhor e aí com isso eu vou trabalhar o cognitivo. O que é o cognitivo? Vou trabalhar, subir com ele as habilidades de foco, concentração, memória, e aí agilidade e raciocínio, que são habilidades que são importantes para no dia a dia, para se desempenhar qualquer tipo de função, né, dentro do mercado de trabalho. Então, nós vamos trabalhar isso individualmente, né? Cada aluno tem a sua necessidade, porém as aulas do Supera, elas são em grupo. Então, porque eu preciso ter essa socialização e essa troca entre as pessoas. Tá certo. Eu estou lendo aqui que vocês têm cerca de 350 escolas por todo o Brasil, muitos alunos, e esse método então tem se comprovado eficaz há muito tempo então. Sim, nós estamos já há 14 anos, né, no mercado.
Hoje, na verdade, uma atualização, já são 400 Olha unidades, tá? Bacana. Em operação a gente tem aproximadamente 300, tá? E mais 100 em implantação, tá? Pelo Supera já passaram mais de 170 mil pessoas, tá? De diversas faixas etárias, tá? Então, às vezes as pessoas têm a questão, isso aqui é uma escola para criança, ou uma escola para terceira idade. Não, é uma escola para qualquer pessoa, né? Ele é democrático, ele atende todas as pessoas. Cada pessoa tem... E pode ser que você não tenha desafio nenhum, simplesmente eu quero ser sempre uma pessoa que possa aprender cada vez mais, quero estar sempre me desenvolvendo, então para isso eu posso me procurar o método para me manter sempre ativo e fora da zona de conforto. Tá certo. E Bacana. Não, fica à vontade. E para quem se interessou, como é que faz para achar vocês e talvez uma dica para o dia a dia para aliviar um pouco esse estresse? Bom, a dica que eu vou dar para vocês no dia a dia é fazer algumas neuróbicas, né? Então, por exemplo, mudar o seu caminho do seu trabalho para casa, né? Mudar um pouco a rotina. Mas né? mudar, assim, consistentemente. Não é, eu vou mudar, vou virar à esquerda todo dia. Não. Um dia você vira à esquerda, outro dia você vira à direita, um dia se você vai de ônibus, desce um ponto antes, ou depois um ponto depois, pega outra linha, que vai descer em um outro local. Então você começa a dar variedade, né? E essa variedade vai te tirar da zona de conforto. Outra dica que eu dou é procure almoçar, fazer as refeições, trocando os seus talheres de mãos. Com isso você vai... Faça em casa isso, tá? Porque... para não derrubar Para não fazer caca no restaurante. Exatamente, né? Senão você pode passar um pouco de vergonha. Mas isso vai criar dentro do seu cérebro um grau de dificuldade que você não encontrou. Então você vai ter também um grau de desafio maior. Tá? Para encontrar a gente, nós temos o nosso site, que é www.metodosupera.com.br. Lá vocês têm acesso a todas as unidades, em todas as cidades do Brasil. Perfeito. Então você pode selecionar o estado, a cidade e localizar a que fica mais próximo de vocês. Tá? A minha unidade ela fica na cidade de São Bernardo do Campo, tá? No bairro de Rude Ramos. Tá? Nós temos nosso Facebook, que é o Método Supera, Método Supera Rude Ramos, e o nosso Instagram Supera Rude Ramos. Siga a gente lá. Legal, Leonardo, eu agradeço demais a sua presença aqui. Vou dar um pitaco, literalmente, aqui. É imprescindível, seja o que for que você esteja pretendendo fazer, uma coisa é máxima em todos os pontos: você começar. Não é? Você ter a predisposição para falar, estou, como eu disse na filosofia do botequim, né? Estou estressado, estou virando um chato. Se você estiver fazendo isso aí, olha só que bela opção você tem, mas é necessário que se comece. Eu agradeço demais ao Leonardo Kawashita, aqui do Método Supera, e convido você a pelo menos conhecer. Se chacoalhe, saia da sua zona de conforto e seja criança pelo menos uma vez por dia. Eu te agradeço muito, Leonardo. Obrigado, Glauco. Obrigado, Douglas. É um prazer. E agradeço também a Letícia Maciel, que está aqui presente, acompanhando o Leonardo, da assessoria de imprensa BRZ Contente. Muito obrigado, Letícia Maciel, por sua presença aqui com a gente também.